cultivar a serenidade, porque ela não é apenas uma questão de temperamento, mas um reflexo da sua vida interior. Talvez você tenha pensado: mas eu não consigo, eu sou assim mesmo, explosivo, impaciente. Deixe eu te dizer uma coisa. Manter a calma não é um privilégio de poucos, mas uma habilidade que pode ser aprendida, treinada e fortalecida. A serenidade não nasce da ausência de problemas, mas da maneira como você decide lidar com eles. E a chave para isso não está em ignorar o que acontece ao seu redor, mas em aprender a separar o que realmente depende de você daquilo que está nas mãos de Deus. Quando você tenta carregar fardos que não pertencem ao seu ombro, inevitavelmente se cansa, perde a paciência e deixa o desespero guiar suas ações. Existe uma promessa registrada em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Repare bem, essa não é uma paz passageira. Não é aquela tranquilidade momentânea que vem e vai de acordo com o que acontece no dia. É uma paz sólida, profunda, que se mantém firme mesmo quando a tempestade lá fora está tentando te arrastar. Essa paz não nasce de circunstâncias, mas da confiança em Cristo. E eu quero que você entenda uma coisa: perder a calma não é só uma reação rápida diante de algo inesperado, é também um sintoma de um coração que precisa ser tratado. Muitas vezes você perde a serenidade não por causa do que está acontecendo naquele instante, mas porque já vem acumulando dentro de si preocupações, mágoas, inseguranças e ansiedades. É como um copo que vai enchendo aos poucos, até que qualquer gota mínima faz transbordar. É por isso que cuidar daquilo que você guarda no coração é essencial. Pense quantas vezes você ficou noites em claro, imaginando possibilidades que nunca chegaram a acontecer. Quantas vezes sua mente criou cenários inteiros de fracasso, de rejeição, de perda, e depois você percebeu que gastou energia à toa. Essa insistência em querer controlar tudo gera exaustão, enfraquece sua fé e abre espaço para o medo. O medo é como uma sombra que cresce dentro de você e tenta sufocar a esperança. Mas quando você aprende a entregar aquilo que não pode controlar nas mãos certas, algo muda dentro de você. Jesus disse em Mateus, capítulo 11, versículo 28, "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Esse descanso não é apenas físico, não é simplesmente dormir algumas horas a mais. É um alívio profundo que alcança suas emoções e seu espírito. É como se você trocasse uma mochila pesada por uma mais leve. Ele está te convidando a descansar, a parar de tentar resolver sozinho o que só pode ser resolvido pela confiança. Agora, talvez você se lembre de situações em que perdeu a calma e depois se arrependeu. Palavras ditas no calor da emoção, decisões precipitadas, atitudes que feriram pessoas que você ama. Esses momentos deixam marcas e, às vezes, até consequências difíceis de reverter. A verdade é que perder o controle nunca resolve nada, só cria novos problemas. Mas quando você aprende a respirar fundo, se calar por alguns segundos e entregar para Deus aquilo que não pode mudar, sua postura começa a se transformar. Imagine uma situação simples. Você está na fila de um mercado e alguém fura na sua frente. Sua primeira reação natural é reclamar, brigar ou até discutir. Mas se naquele instante você escolhe manter a calma e pensa, "Não vou perder minha paz por isso", você percebe que a situação não tem poder sobre você. Esse pequeno gesto de autocontrole muda a forma como você enxerga as coisas. Porque a calma não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, está escrito: "Melhor é o homem paciente do que o guerreiro,
Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Veja como isso é profundo. Dominar a si mesmo é mais valioso do que vencer batalhas externas, porque de nada adianta conquistar o mundo lá fora se por dentro você vive em guerra. E é exatamente sobre isso que este vídeo quer falar com você, sobre aprender a cultivar a calma como um estilo de vida, como uma decisão diária. Não se trata de se tornar indiferente, mas de aprender a reagir com sabedoria. É sobre construir um coração tão firmado na paz de Deus que nenhuma circunstância seja capaz de roubar sua serenidade. Agora, antes de seguirmos adiante, eu quero te pedir algo especial para marcar que você chegou até aqui neste vídeo. Escreva nos comentários a frase: "Eu escolho viver em paz". Essa declaração será como uma semente que você planta hoje e que pode começar a transformar sua maneira de lidar com os desafios da vida. Você já percebeu como muitas vezes perde a calma por situações que, olhando de longe, parecem pequenas? Talvez seja um comentário atravessado, um atraso inesperado, alguém que não correspondeu às suas expectativas, ou até mesmo aquele trânsito que parece nunca fluir. A vida está repleta de momentos que testam sua paciência, e não é raro sentir que a serenidade escapa por entre os dedos. Mas existe uma verdade essencial. A calma que você tanto deseja não depende do que acontece ao redor, mas de onde você coloca o seu coração e em quem você escolhe confiar. A grande questão é que, no fundo, a falta de calma não é apenas um problema de temperamento, mas um sinal de algo mais profundo. Um coração inquieto. É como uma água agitada que nunca encontra repouso. O ser humano tenta resolver isso com distrações, entretenimento ou até mesmo com justificativas do tipo: "Eu sou assim mesmo". Mas se você parar para refletir, vai perceber que essa não é a vida abundante que Deus deseja que você viva. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, está escrito que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é passageira. Não depende do clima, da economia ou do humor de quem está ao seu lado. Ela vem de dentro, de uma fonte eterna. Quando você entende isso, começa a enxergar cada situação difícil de outra maneira. O que antes parecia uma guerra perdida contra a ansiedade ou contra a irritação, passa a ser uma oportunidade de colocar sua confiança em Deus. É como se no meio do caos, você tivesse uma rocha firme onde pode descansar. Essa rocha é Cristo. A calma verdadeira não nasce de técnicas de respiração, de filosofias modernas ou de frases motivacionais temporárias. Ela nasce do relacionamento íntimo com aquele que disse em Mateus capítulo 11, versículo 28: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei". Agora pense comigo, quantas vezes você reagiu de forma impulsiva e depois se arrependeu? Talvez você tenha levantado a voz, dito palavras que não gostaria ou tomado decisões precipitadas apenas porque não conseguiu esperar. Isso não apenas desgasta seus relacionamentos, mas também rouba sua própria paz. É como se você mesmo colocasse lenha em uma fogueira que deveria estar apagada. Mas quando você permite que Deus governe suas emoções, começa a responder e não apenas a reagir. A diferença entre responder com calma e reagir com impulso pode mudar destinos, salvar amizades e transformar ambientes. É interessante perceber que até personagens bíblicos passaram por isso. Moisés, por exemplo, perdeu a calma em certo momento e isso custou caro em sua jornada. Isso mostra que não importa quão espiritual ou preparado você esteja, se não vigiar, pode ser dominado pela ira. Mas do outro lado, quando você olha para Jesus, encontra o exemplo perfeito de serenidade. Ele enfrentou traição,
zombaria, injustiça e dor, mas nunca perdeu a calma. Sua confiança estava em algo muito maior do que as circunstâncias. E é exatamente isso que você precisa trazer para a sua vida. A consciência de que sua calma não está nas mãos das pessoas, nem dos acontecimentos, mas nas mãos de Deus. Quando você descansa nessa verdade, descobre uma liberdade que ninguém pode tirar de você. É como andar no meio de uma tempestade, sabendo que acima das nuvens escuras, o sol continua brilhando. Por isso, antes de seguirmos, quero te propor algo para gerar uma reflexão profunda e, ao mesmo tempo, engajamento com este vídeo. Escreva nos comentários a frase: "Eu escolho a calma que vem de Deus". Escrevendo isso, você não só declara essa escolha sobre a sua vida, mas também inspira outras pessoas a refletirem e fazerem o mesmo. Pare um instante e pense em como cada decisão que você toma é influenciada pelo estado do seu coração. Quando você está nervoso, agitado ou dominado pela ansiedade, dificilmente consegue enxergar o quadro completo. É como tentar dirigir em meio a uma neblina espessa. Você vê apenas alguns metros à frente e corre o risco de bater em algo que não percebeu. Mas quando está em paz, a visão se amplia, os pensamentos se organizam e até as palavras que saem da sua boca carregam outro peso. A calma é um dos maiores presentes que você pode carregar dentro de si, porque ela transforma o ambiente ao seu redor. Imagine entrar em um lugar cheio de discussões, tensões e ruídos emocionais. Se você chega carregando calma, seu simples jeito de se posicionar já muda a atmosfera. Pessoas percebem isso mesmo sem você precisar dizer nada. É como se sua serenidade fosse contagiosa, trazendo frescor onde antes havia apenas calor sufocante. Você já reparou como algumas pessoas parecem viver em constante agitação, como se estivessem sempre prestes a explodir? Essa inquietação não apenas desgasta quem a carrega, mas também afeta todos que convivem com ela. Em contraste, quando você escolhe ser alguém que cultiva calma, não apenas melhora sua saúde emocional, mas também oferece descanso para os outros. É quase como ser uma sombra refrescante em um dia de sol escaldante. A Bíblia ensina no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esse princípio é poderoso, porque mostra que, muitas vezes, não é o problema em si que gera o caos, mas a forma como você reage a ele. Se você aprende a responder com calma, pode apagar incêndios antes mesmo de começarem. A calma também está diretamente ligada à sua capacidade de esperar. E esperar, convenhamos, não é fácil. Vivemos em uma cultura da pressa, em que tudo precisa ser imediato. Comida rápida, respostas instantâneas, resultados relâmpago. Mas a vida com Deus funciona em outro ritmo. Ele não trabalha na velocidade da ansiedade, mas na cadência perfeita da eternidade. Quando você confia nele, entende que nem sempre receber rápido é o melhor. Às vezes, o processo de espera é exatamente o que fortalece sua fé e molda seu caráter. E é aqui que entra um ponto essencial. Calma não é fraqueza, nem passividade. Não significa se conformar com tudo, mas saber discernir quando agir e quando apenas descansar. Jesus, por exemplo, sabia exatamente quando falar e quando silenciar, quando confrontar e quando se retirar. Sua calma não era ausência de ação, mas controle perfeito de suas emoções e alinhamento completo com a vontade do Pai. Agora, quero abrir um espaço especial neste momento do vídeo. Se até aqui você tem refletido sobre sua própria vida, eu quero te convidar a fazer parte de algo maior. Inscreva-se neste canal, porque juntos podemos criar uma comunidade que busca viver a paz e a calma que vem de Deus. Mas não quero que seja aquela inscrição automática, sem sentido.
Quero que você se inscreva como um ato simbólico, dizendo: eu quero caminhar em paz, eu quero aprender a viver com calma e maturidade espiritual. E além disso, deixe nos comentários algo bem especial. Compartilhe uma situação em que você conseguiu manter a calma e isso mudou completamente o rumo da história. Pode ser em casa, no trabalho, na rua ou até em algo pequeno do dia a dia. Seu relato pode inspirar outras pessoas que talvez hoje estejam lutando para não perder o controle. Assim, sua experiência se transforma em semente para edificar vidas. Você já parou para perceber que a perda da calma, na maioria das vezes, não acontece por grandes catástrofes, mas por pequenos gatilhos do dia a dia? É aquele vizinho barulhento que insiste em ligar o som quando você precisa descansar, o colega de trabalho que parece não compreender limites, a fila que não anda, a internet que cai justamente quando você precisa entregar algo importante. São essas situações aparentemente banais que, somadas, podem corroer sua serenidade. E é justamente nesses momentos que você é chamado a praticar o autocontrole. O grande segredo está em identificar esses gatilhos antes que eles tomem conta do seu coração. Porque quando você reconhece a raiz da irritação, consegue lidar melhor com ela. É como enxergar um fogo ainda pequeno e ter a chance de apagá-lo antes que se torne um incêndio. Jesus mesmo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar significa estar atento, perceber os sinais de que a calma está prestes a se perder e agir antes que seja tarde. E aqui existe uma chave poderosa. Você não está sozinho nesse processo. O Espírito Santo é aquele que te ajuda a manter a serenidade, mesmo quando tudo ao redor parece querer te desestabilizar. Ele sopra no seu coração lembranças, palavras e até silêncios que são capazes de transformar a sua reação. Quando você depende dele, descobre que é possível atravessar tempestades externas sem deixar que elas se tornem tempestades internas. Mas a prática da calma não acontece de forma automática. É como um músculo que precisa ser exercitado. Cada vez que você escolhe não levantar a voz, não responder de maneira impulsiva ou não se deixar dominar pela ansiedade, você fortalece esse músculo espiritual. No início pode parecer difícil, quase impossível, mas com constância e fé, você percebe que se torna cada vez mais natural. E o resultado é uma vida mais leve, relacionamentos mais saudáveis e uma mente mais clara. Pense em quantas decisões ruins você poderia ter evitado se tivesse esperado um pouco mais, respirado fundo e buscado a direção de Deus antes de agir. Quantas brigas teriam sido poupadas, quantas palavras não precisariam ter sido retiradas, quantos pesos não precisariam ser carregados. Tudo isso mostra como a calma é não apenas uma virtude, mas uma ferramenta prática que muda seu futuro. A calma também protege sua saúde. Estudos mostram que viver em constante estresse enfraquece o corpo, abre portas para doenças e esgota as forças emocionais. Já a paz interior fortalece sua mente e até mesmo sua imunidade. A Bíblia confirma isso no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30, onde está escrito: o coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja corrói os ossos. Ou seja, quando você cultiva calma, não apenas cuida da alma, mas também preserva sua saúde física. Por isso, a cada pequeno teste diário, você tem uma escolha: reagir com inquietação ou responder com serenidade. Escolher a calma não é ser indiferente, é ser sábio. É entender que muitas vezes a melhor resposta é o silêncio, o melhor movimento é esperar.
E a maior vitória é manter o coração em paz. Você precisa entender que a calma verdadeira não é apenas uma questão de temperamento ou disciplina pessoal, mas um fruto direto da presença do Espírito Santo na sua vida. Quando você caminha em intimidade com Deus, algo começa a florescer dentro de você. Um caráter moldado, uma mente renovada e um coração pacificado. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Repare que calma não está isolada. Ela faz parte de um conjunto de virtudes que só podem nascer de uma vida conectada com Deus. Talvez você já tenha tentado, por conta própria, ser mais calmo. Prometeu a si mesmo que não perderia a paciência, que respiraria fundo antes de responder, que ficaria em silêncio quando a provocação viesse. Mas bastou um momento de pressão para perceber que sozinho não dá conta. Isso acontece porque a calma verdadeira não se sustenta apenas na força de vontade humana. Ela precisa de raízes espirituais profundas, que se alimentam da oração, da palavra de Deus e da constante dependência do Espírito Santo. Quando você permite que ele governe suas emoções, descobre que não precisa reagir a tudo que acontece. Você aprende a filtrar, a discernir e até a ignorar certas provocações que antes tirariam sua paz. Isso não significa que você se torna insensível, mas sim que ganha maturidade para compreender que nem tudo merece sua energia e sua atenção. Essa maturidade faz com que suas relações mudem, porque as pessoas percebem que sua calma não depende do que elas fazem ou deixam de fazer, mas de quem você é em Cristo. E aqui está um ponto transformador. Quando você vive em calma, você se torna testemunho vivo do poder de Deus. Pessoas ao seu redor começam a notar a diferença, a se questionar sobre como você consegue manter a serenidade em situações que fariam qualquer um explodir. E isso abre portas para que você compartilhe sua fé de maneira natural, sem precisar forçar nada. Sua vida fala mais alto que suas palavras. Mas para que isso aconteça, é preciso cultivar hábitos que fortalecem esse fruto. Separar um tempo diário para estar na presença de Deus. Aprender a silenciar o coração no meio da correria. Encher a mente com promessas bíblicas em vez de preocupações. Escolher a gratidão em lugar da reclamação. Cada pequeno hábito funciona como água e luz que alimentam a árvore da calma dentro de você. É claro que haverá dias difíceis, em que a pressão será maior, em que você vai sentir a tentação de voltar ao velho padrão da irritação e da ansiedade. Mas é nesses dias que você verá o quanto está crescendo. Porque, mesmo sentindo a luta, você perceberá que já não reage como antes, que já consegue respirar, esperar, orar e confiar. Esse é o sinal claro de que o Espírito Santo está moldando você de dentro para fora. A calma é mais que um comportamento. É uma marca de quem tem a presença de Deus. Quando você a carrega, transmite esperança, alívio e confiança. E mais, você inspira outros a desejarem a mesma transformação. É por isso que a calma é contagiosa. Ela se espalha, alcança e constrói pontes onde antes só havia muros. Você sabe que falar sobre calma é fácil quando tudo está tranquilo, mas o verdadeiro desafio aparece quando a vida te coloca em meio a tempestades inesperadas. É nesses momentos que sua fé e sua maturidade são testadas de verdade. A perda de um emprego, um diagnóstico difícil, um conflito familiar, uma crise financeira ou até mesmo situações que parecem pequenas, mas mexem profundamente com você, como a frustração diante de expectativas não atendidas, podem se tornar campos de batalha internos.
E é exatamente aí que você precisa decidir de onde vai tirar sua força, da sua própria capacidade limitada ou da presença de Deus que não se abala diante de nada. Quando você olha para a palavra, percebe que muitos homens e mulheres de Deus passaram por tempestades semelhantes e precisaram escolher como reagir. Um exemplo claro está nos discípulos que, durante uma travessia, enfrentaram uma tempestade assustadora enquanto Jesus dormia no barco. O desespero tomou conta deles, mas Jesus, ao ser acordado, simplesmente repreendeu os ventos e o mar, trazendo calma ao ambiente e mostrando que a serenidade dele não estava nas circunstâncias, mas na confiança absoluta no Pai. Essa cena, registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 39, ensina que, enquanto você corre para todos os lados, tentando segurar o barco, Jesus te convida a confiar nele, porque ele tem autoridade para acalmar o que está fora e também o que está dentro de você. E talvez seja exatamente isso que você precisa hoje. Aprender a descansar, mesmo quando a tempestade parece estar gritando. Descansar não é negar a realidade ou se esconder dela, mas é escolher acreditar que Deus está no controle. É segurar firme na promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Essa confiança não elimina a dor ou a dificuldade, mas impede que elas roubem sua calma e seu equilíbrio. Você já percebeu como muitas vezes a tempestade que mais nos assusta não é a que acontece do lado de fora, mas a que acontece dentro de nós? A ansiedade, o medo, a insegurança, o desespero. Esses ventos internos têm a capacidade de nos paralisar e até nos afastar das pessoas que amamos. Mas quando você decide entregar esse peso nas mãos de Deus, algo muda. É como se ele soprasse suavemente dentro de você, trazendo clareza, alívio e uma paz que o mundo não pode oferecer. Agora, para viver essa calma em meio às tempestades, você precisa de práticas espirituais que fortaleçam sua mente e seu coração. Orar de forma sincera, sem máscaras, abrindo sua alma diante de Deus, é uma delas. Você não precisa de palavras bonitas ou ensaiadas, precisa apenas de autenticidade. Outro hábito poderoso é meditar nas Escrituras. Quando você enche sua mente com promessas e verdades eternas, o barulho das preocupações perde força. Além disso, a prática da gratidão diária muda completamente sua perspectiva, porque em vez de olhar apenas para o que falta ou para o que deu errado, você começa a reconhecer as bênçãos que já estão presentes. Outra forma prática de cultivar calma é aprender a silenciar. Muitas vezes você fala demais, se justifica demais, tenta controlar tudo e todos, e isso gera ainda mais estresse. Mas o silêncio, quando bem usado, é uma arma poderosa. Ele te ajuda a ouvir mais, a refletir mais e a dar espaço para que Deus fale ao seu coração. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 28, está escrito que até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Esse versículo mostra como o silêncio pode ser uma expressão de calma e sabedoria. É claro que você vai enfrentar momentos em que vai sentir a tentação de explodir, de se desesperar, de tomar decisões precipitadas. Mas lembre-se, cada desafio é uma oportunidade para crescer. Em vez de encarar a tempestade como inimiga, comece a vê-la como professora. Cada ventania que você atravessa fortalece sua fé, aumenta sua resiliência e te aproxima mais de Deus. Assim, quando outras tempestades surgirem, você não será facilmente abalado, porque já terá aprendido a permanecer firme.
E nunca se esqueça, pessoas ao seu redor estão observando a forma como você reage. Seus filhos, seus amigos, seus colegas de trabalho, todos percebem como você lida com os momentos de pressão. Se eles enxergarem em você alguém que mantém a calma mesmo quando tudo parece ruir, vão se inspirar. Sua vida se torna um farol que aponta para Cristo, mostrando que existe um caminho diferente do desespero e da aflição. Portanto, em cada tempestade, escolha ser exemplo. Escolha ser testemunho. Escolha manter a calma, que só pode vir de Deus. Assim, em vez de ser engolido pelas ondas, você será sustentado por aquele que caminha sobre as águas. Você talvez ainda não tenha percebido, mas a calma que você carrega dentro de si não afeta apenas a sua vida. Ela se espalha para tudo e todos que estão ao seu redor. Pense nos lugares por onde você passa: sua casa, seu trabalho, sua igreja, sua vizinhança. Todos esses ambientes são como recipientes que absorvem a energia emocional que cada pessoa traz consigo. Quando alguém chega carregado de raiva ou de ansiedade, o clima muda instantaneamente. Mas quando você chega carregado de calma, algo diferente acontece. Você se torna uma presença que traz alívio, segurança e equilíbrio. Imagine sua família, por exemplo. Em muitos lares, as brigas e discussões surgem não por grandes problemas, mas por pequenas discordâncias que vão se acumulando. Quando todos decidem reagir no calor do momento, o ambiente se torna pesado, difícil de habitar. Mas se você escolhe responder com calma, essa postura pode desarmar conflitos antes mesmo que eles cresçam. Sua serenidade se torna um freio para a irritação dos outros e um convite para que eles também respirem fundo. Isso não significa que você vai concordar com tudo ou se anular, mas que você se torna um canal de paz dentro de um ambiente que precisa desesperadamente dela. No ambiente de trabalho, acontece a mesma coisa. Muitas vezes, a pressão por resultados, as cobranças de prazos e as diferenças de opinião criam um cenário tenso. Se você reage com nervosismo, só aumenta o peso da atmosfera. Mas se você mantém a calma, sua postura pode até influenciar positivamente os demais. Pessoas percebem quando alguém consegue lidar com a pressão sem perder o equilíbrio. Isso inspira respeito e até abre portas para oportunidades, porque a calma é vista como sinal de maturidade e liderança. Na sua comunidade de fé, sua calma também é um testemunho poderoso. Você mostra, na prática, que o Espírito Santo realmente transforma a vida de alguém. Não adianta falar sobre paz se você não a manifesta nas suas reações diárias. Quando os outros veem você enfrentando situações difíceis com serenidade, isso gera curiosidade e até desejo de viver a mesma experiência espiritual. Em muitos casos, o que mais impacta as pessoas não é o que você fala no púlpito, mas o que você vive no silêncio do dia a dia. E aqui está um detalhe precioso. A calma não apenas transforma ambientes, mas também conecta pessoas. Em relacionamentos, sejam eles de amizade, namoro ou casamento, a falta de calma é responsável por feridas profundas. Palavras ditas no calor da raiva podem demorar anos para serem curadas. Já a calma cria espaço para o diálogo, para o perdão e para a construção de algo sólido. Em vez de erguer muros, a calma constrói pontes. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 19: Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse conselho é simples, mas poderoso. Quando você se torna alguém que ouve mais do que fala, que não responde imediatamente à provocação e que escolhe não se deixar dominar pela ira, você começa a criar uma atmosfera de confiança. As pessoas se sentem seguras ao seu lado porque sabem que não vão encontrar explosões de humor, mas uma presença estável e firme.
No entanto, você precisa lembrar que essa calma não surge do nada. Ela exige vigilância constante e entrega diária. Haverá momentos em que você vai falhar, em que vai perder a paciência e depois se arrepender. Mas até nesses momentos a calma pode ser resgatada. Reconhecer o erro, pedir perdão e recomeçar são atitudes que também demonstram maturidade e fortalecem relacionamentos. Pense bem, se cada pessoa começasse a cultivar mais calma no dia a dia, quantos ambientes seriam transformados? Quantas famílias seriam mais unidas? Quantos locais de trabalho mais saudáveis? Quantas comunidades mais fortes? Você pode ser o ponto de partida disso, o elo que começa a espalhar essa transformação. Sua calma é como uma chama silenciosa que acende luz em lugares de escuridão. Por isso, nunca subestime o impacto da sua postura. A calma que você decide viver hoje pode ser a chave para mudar a história de alguém amanhã. Chegamos a um ponto crucial. Entender que a calma que você cultiva não é apenas para o presente, mas também uma herança que você deixa para o futuro. Cada escolha sua hoje está construindo não só a sua vida, mas também o legado que permanecerá depois de você. E nesse legado, a calma é um dos tesouros mais preciosos. Pense nas gerações que virão após você. Filhos, netos, pessoas que mesmo sem te conhecer pessoalmente, serão influenciadas pelo ambiente que você ajudou a criar. Se hoje você decide ser alguém guiado pela raiva, pela pressa e pela ansiedade, esse será o padrão que outros aprenderão a reproduzir. Mas se você decide ser alguém que vive em calma, você planta sementes de paz que florescerão muito além do seu tempo. Olhe para trás e se recorde das pessoas que marcaram a sua vida. Pode ter sido um avô, uma tia, um professor ou até alguém da comunidade de fé. Muitas vezes, o que mais nos impacta nessas pessoas não são os grandes feitos, mas a forma como elas se mantinham firmes em meio às dificuldades. É aquela lembrança de alguém que, mesmo passando por perdas, nunca perdeu a serenidade. De alguém que, mesmo sob pressão, tinha sempre uma palavra mansa. De alguém que, em vez de espalhar discórdia, espalhava consolo. Esse tipo de marca atravessa gerações. Agora pense, você pode ser essa pessoa para alguém. E aqui está um ponto que merece atenção. A calma não significa ausência de dor. Pelo contrário, muitas vezes ela só é revelada nos momentos em que a dor parece insuportável. É no luto, na perda, nas crises financeiras, nos conflitos familiares, que a calma do Espírito Santo se manifesta de forma mais poderosa. Não é uma calma fabricada, mas uma calma sustentada por algo maior do que você. Essa calma é espiritual. É fruto da confiança em Deus, é resultado da certeza de que Ele continua no controle, mesmo quando tudo parece fora de ordem. A verdade é que essa calma gera um testemunho que fala mais alto do que 1000 palavras. Quando pessoas olham para você e percebem que, mesmo em meio à tempestade, você não se desespera, elas reconhecem que há algo diferente sustentando sua vida. E isso pode ser a porta de entrada para que elas também desejem experimentar essa mesma paz. Assim, a calma não apenas abençoa você, mas se torna um canal de transformação para todos ao seu redor. Você precisa compreender também que a calma molda a forma como você será lembrado. Muitos deixam lembranças de explosões, de discussões, de momentos em que perderam o controle. Mas aqueles que escolhem viver em calma deixam lembranças de acolhimento, de segurança, de firmeza. E não existe presente maior que você possa dar a alguém do que a memória de um coração tranquilo, de uma vida equilibrada e de uma presença que transmitia paz. Talvez você se pergunte, mas será que consigo viver assim todos os dias? E a resposta é, sozinho, não.
Mas com a ajuda de Deus, sim. Essa calma não é fruto apenas de esforço humano. É um presente que o Espírito Santo derrama sobre aqueles que se abrem para recebê-la. É Ele quem suaviza as reações, acalma os pensamentos e fortalece o coração. E cada vez que você entrega o controle a Ele, essa calma cresce, se enraiza e se torna parte da sua identidade. E aqui vai uma verdade que precisa ser gravada no seu coração. O mundo precisa desesperadamente de pessoas calmas. Vivemos em uma sociedade marcada pela pressa, pela violência, pelo estresse. As notícias de cada dia revelam uma humanidade que parece perder o controle. Em meio a esse cenário, você pode ser luz. Você pode ser aquele que, em vez de aumentar o caos, semeia serenidade. A cada palavra, a cada decisão, a cada reação, você tem a oportunidade de ser um embaixador da paz. Por isso, eu quero te convidar a fazer dessa calma não apenas um comportamento passageiro, mas um estilo de vida. Que ela seja a marca registrada da sua jornada. Que ela esteja presente em suas palavras, em seus relacionamentos e até nos momentos mais desafiadores que você enfrentar. E que no final da sua caminhada, quando olharem para trás e falarem sobre você, possam dizer: essa pessoa carregava uma paz que transformava ambientes. Agora, se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero pedir algo especial. Inscreva-se neste canal, porque aqui você vai sempre encontrar reflexões que edificam e fortalecem a sua fé. E mais do que isso, compartilhe nos comentários a sua experiência. Conte se já viveu momentos em que a calma fez toda a diferença, ou se está buscando aprender a cultivá-la em sua vida. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando pelas mesmas lutas. E não se esqueça, ao compartilhar este vídeo, você pode estar levando exatamente a palavra que alguém precisava ouvir hoje. Então se inscreva, curta, comente e espalhe essa mensagem. Juntos, podemos formar uma comunidade que escolhe viver diferente. Uma comunidade que decide carregar a calma como bandeira, mesmo em meio às tempestades. A herança que você deixa começa agora. Escolha a calma, viva a paz e inspire o mundo com a transformação que Deus já começou dentro de você. Está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e saúde para o corpo. Essa passagem revela que existe poder nas palavras, não como uma fórmula mágica, mas como um princípio divino. Você precisa compreender que o seu corpo está em constante diálogo com o que você pensa e fala. Quando repete que está cansado, o corpo obedece. Quando diz que está derrotado, ele se curva. Mas quando decide falar vida, quando escolhe declarar fé, esperança e cura, algo começa a mudar por dentro. O corpo entende a nova linguagem. Ele começa a se alinhar com a promessa, com o que é eterno, com o que vem de Deus. Talvez hoje você esteja enfrentando uma enfermidade física, uma dor emocional ou uma crise silenciosa que ninguém percebe. Talvez tenha dito tantas vezes, eu não aguento mais, que o seu corpo começou a acreditar nisso. Mas agora é hora de mudar o discurso. Diga em voz alta, meu corpo, escute, eu sou o templo do Espírito Santo e o poder de Deus habita em mim. Essa frase simples, mas poderosa, é um lembrete de quem você realmente é. Está escrito em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. O vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. A cura não é apenas um milagre distante. Ela é uma resposta à fé viva, uma resposta ao som que você libera quando fala o que Deus diz. E o corpo, que foi criado por Ele, entende essa voz. Agora, feche os olhos por um instante e respire fundo. Imagine a luz de Deus percorrendo cada parte do seu corpo, levando paz onde há tensão, alívio onde há dor, força
onde há fraqueza. E enquanto respira, diga a si mesmo: eu aceito a cura que vem de Deus. Essa não é apenas uma frase, é um pacto, é o começo de algo novo. Escreva aqui nos comentários a frase: meu corpo está ouvindo palavras de cura. Isso vai declarar publicamente sua fé e será o primeiro passo para uma transformação real. Quando você começa a compreender que o corpo te escuta, algo muda na forma como encara a vida. As palavras deixam de ser apenas som e passam a ser sementes. Cada vez que você fala, está semeando no terreno da sua alma. E o corpo, obediente como é, floresce de acordo com o que planta. Se planta medo, colhe ansiedade. Se planta fé, colhe cura. E é exatamente isso que muitos nunca percebem. A cura não acontece apenas no toque de um milagre repentino, mas também na constância do que você declara. Helena, aquela costureira que mencionamos antes, começou a perceber algo extraordinário. Ao acordar, em vez de repetir mentalmente as dores que sentia, passou a dizer: hoje meu corpo está mais forte. Hoje Deus me sustenta. Essa mudança simples começou a gerar um eco dentro dela. Em poucos dias, notou que as dores diminuíam, não por acaso, mas porque a mente dela, agora cheia de fé, passou a comandar o corpo com outra energia. A ciência já confirma o que a fé sempre soube. Emoções e palavras têm impacto físico, mas o que a ciência chama de efeito psicossomático, a Bíblia chama de milagre. E esse milagre se torna real quando você decide viver de acordo com a verdade de Deus, e não com o que o medo tenta te dizer. Há um versículo poderoso no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você fala vida sobre si mesmo, você não apenas se ouve, você treina o corpo a reagir à voz da fé. É por isso que é tão importante vigiar o que diz em momentos de dor, porque o corpo está sempre aprendendo com o som da sua voz. Pense agora. Quantas vezes você já amaldiçoou o seu próprio corpo sem perceber? Ao dizer, nada dá certo, sou um fracasso, minha saúde só piora, você criou um ciclo de obediência negativa. Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado hoje. Tudo começa com uma decisão: mudar o tom da conversa com você mesmo. Billy Graham costumava dizer que a fé é a chave que abre a porta do impossível. E essa chave está nas suas mãos, ou melhor, na sua boca. Não é sobre repetir frases vazias, mas sobre declarar o que o Espírito Santo te inspira a dizer. A palavra certa, dita com fé, é como fogo que purifica e vento que renova. Agora é o momento de você colocar isso em prática. Quando terminar esse vídeo, não volte a falar das suas dores com medo ou raiva. Fale com amor e gratidão. Toque onde dói e diga: aqui Deus está agindo. Fale para o seu corpo: eu te aceito, eu te cuido, eu te abençoo. Você vai se surpreender com o poder dessas palavras simples. E antes de continuar, quero te pedir algo muito importante. Se essa mensagem está tocando o seu coração, se inscreva no canal. Mas faça isso com propósito. Ao clicar em inscrever-se, diga mentalmente: estou escolhendo a cura e a fé todos os dias. E quero te convidar a interagir nos comentários de uma forma diferente. Escreva o que o seu corpo precisa ouvir hoje. Pode ser algo como: eu acredito que posso recomeçar, ou Deus está curando minhas emoções. Escreva do fundo do coração. E ao fazer isso, você estará declarando publicamente que escolheu a vida. Pode parecer simples, mas esse ato é espiritual. Quando você se expressa com fé, o céu responde. E quem sabe, ao ler o que você escreveu, outra pessoa encontre forças para continuar. Porque palavras de fé são contagiosas, e quando ditas com verdade, se tornam pontes entre corações cansados e milagres prestes a acontecer.
Agora que você já entendeu o poder das palavras e da escolha diária por fé, prepare-se para algo ainda mais profundo. No próximo momento deste vídeo, você vai descobrir como o Espírito Santo atua dentro de você quando suas palavras se alinham à vontade de Deus. Ele não apenas escuta suas orações, ele traduz as dores que você nem sabe expressar. Você já percebeu que há dores que os remédios não tocam? Aquela angústia que chega no meio da noite, aquele aperto no peito sem explicação, a sensação de que o mundo inteiro pesa sobre os ombros. É como se o corpo tentasse avisar algo que a alma não conseguiu dizer em palavras. É o grito silencioso do coração pedindo socorro. E é justamente nesse ponto que o Espírito Santo começa a agir. Ele não invade, ele sussurra, ele não força, ele guia. E se você aprender a escutá-lo, vai perceber que há uma cura que começa de dentro para fora. O Espírito Santo é o conselheiro que entende o idioma das lágrimas. Quando você não consegue orar, ele ora por você. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é uma das verdades mais poderosas que existem. Mesmo quando você está em silêncio, Deus está trabalhando. Helena, depois de começar a declarar palavras de fé, viveu algo que transformou completamente seu entendimento. Uma noite, deitada em seu pequeno quarto, ela sentiu uma paz diferente. Não era a ausência de dor, era a presença de Deus. O corpo ainda doía, mas algo dentro dela dizia: calma, estou restaurando tudo. E nesse momento, lágrimas desceram pelo rosto dela, não de tristeza, mas de libertação. Ela entendeu que o corpo estava apenas respondendo ao processo de cura que havia começado na alma. E sabe o que é mais bonito? O corpo humano foi criado para se alinhar à presença divina. Ele reconhece a voz do Criador. Cada célula, cada respiração, cada batimento responde ao toque de Deus. Quando você fala com fé, o Espírito Santo se move entre o que você diz e o que o corpo entende. É como se ele traduzisse as suas palavras em códigos de cura. Talvez você tenha vivido tantas decepções que já nem acredita mais em transformação. Talvez tenha dito: eu já tentei de tudo. Mas ainda não tentou descansar em Deus. Às vezes, a cura começa não quando você faz mais, mas quando finalmente entrega. Quando diz: Senhor, toma o controle. E Ele toma. Ele sempre toma, quando há entrega verdadeira. Billy Graham dizia que o Espírito Santo é o médico da alma. E quando o Espírito cura a alma, o corpo segue o mesmo caminho. Não há como permanecer no mesmo estado quando o interior é renovado. É por isso que muitas pessoas, ao receberem paz espiritual, percebem que sintomas físicos começam a desaparecer. Não porque ignoraram a medicina, mas porque somaram fé e entrega àquilo que o corpo precisava. Você precisa compreender que o milagre não acontece apenas na dimensão física. Ele é uma harmonia entre corpo, mente e espírito. O corpo é o templo, a mente é o altar e o espírito é o fogo que acende a vida novamente. Quando esses três se alinham, a presença de Deus se manifesta. Se você está assistindo a este vídeo e sente que precisa de uma nova força, não lute contra o cansaço. Transforme-o em oração. Diga ao Espírito Santo: fala comigo, mesmo que eu não entenda todas as palavras. Permita que ele se mova em você. A cura não é sempre instantânea, mas é sempre real. Às vezes, o milagre começa com uma lágrima sincera e uma entrega silenciosa. E sabe o que o Espírito faz?
Ele vai até as memórias que te ferem, aos traumas que você escondeu, às palavras que te marcaram. Ele não apaga o passado, mas ressignifica cada lembrança. Onde havia culpa, ele planta graça. Onde havia dor, ele coloca aprendizado. Onde havia vazio, ele sopra vida. Você pode estar se perguntando, mas como eu sei que Deus está me ouvindo? A resposta é simples, porque o seu coração ainda quer ouvi-lo. O desejo de sentir Deus já é a prova de que Ele está perto. O corpo responde à presença dele, mesmo antes de você entender. É por isso que, às vezes, durante uma oração, você sente um calor no peito, um arrepio leve, uma vontade de chorar sem motivo. É o Espírito Santo tocando o templo, que é o seu corpo, limpando, curando e restaurando. E se o seu corpo está ouvindo, é hora de ensinar a ele uma nova canção. Diga com fé: meu corpo pertence a Deus e eu estou sendo restaurado agora. Não importa há quanto tempo carrega dores, o tempo da cura é hoje. Não há relógio que atrase o agir de Deus quando a fé está ativa. O Espírito Santo não trabalha na pressa, ele trabalha na perfeição. E o que ele começou em você, ele vai completar. Está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E essa promessa é para você. Tudo começa na mente. É nela que nascem as batalhas mais silenciosas e as vitórias mais duradouras. O corpo é como um instrumento afinado pela mente, e cada pensamento é uma nota que vibra em direção à harmonia ou ao caos. Quando a mente se enche de medo, o corpo se fecha. Quando a mente se enche de fé, o corpo floresce. Você já reparou que, quando está ansioso, até a respiração muda? O coração acelera, o estômago se contrai, o sono vai embora. Isso não é apenas biologia, é a linguagem do corpo respondendo à mente. E é por isso que Deus insiste tanto para que você renove o pensamento. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação começa quando você entende que pensamentos são orações silenciosas. O que você pensa de si mesmo, o que acredita merecer, o que imagina sobre o futuro, tudo isso está construindo o ambiente onde o corpo habita. Se a mente é sombria, o corpo adoece, mas se a mente se volta à luz, o corpo responde com equilíbrio e força. Helena, nossa personagem, descobriu isso de forma prática. Depois de semanas repetindo palavras de fé, ela percebeu que ainda lutava com pensamentos negativos. Era como se, de tempos em tempos, a dúvida tentasse tomar o controle. Será que realmente posso ser curada? Ela se perguntava. E o Espírito Santo a ensinou algo profundo. Você não precisa lutar contra cada pensamento. Apenas precisa substituí-los. E foi o que ela fez. Cada vez que um pensamento de medo surgia, ela respondia com um versículo. Quando o medo dizia, você não vai melhorar, ela respondia, tudo posso naquele que me fortalece. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. A mente é como um jardim. Não basta arrancar as ervas daninhas, é preciso plantar flores no lugar. Por isso, não basta tentar parar de pensar o negativo. É preciso declarar o positivo com fé e propósito. Quando você diz, eu sou amado por Deus, o corpo reage com calma. Quando declara, nada me separa do amor de Cristo, a alma descansa. É importante entender que o milagre não é apenas o fim da dor, mas o início da consciência de quem você é. O corpo se alinha quando a mente entende que pertence ao Criador. Há pessoas que passam a vida inteira buscando cura, mas nunca se perdoam. E sem perdão, a mente vive em conflito.
O perdão é o remédio da alma, e uma alma curada é o terreno fértil para um corpo saudável. O perdão não significa esquecer o que aconteceu, significa libertar-se da dor que ficou. É o ato de entregar a Deus o direito de curar o que foi injusto. Quando você perdoa, o corpo respira aliviado. Estudos mostram que pessoas que cultivam perdão têm menos problemas cardíacos e melhor imunidade. Mas o que a ciência comprova, o céu já sabia. O perdão abre espaço para o milagre. E talvez, agora mesmo, você sinta o coração apertado só de pensar em alguém que te feriu. Talvez essa seja a raiz de muitas das suas dores físicas. Carregar mágoa é como segurar uma brasa quente esperando que o outro se queime. E enquanto a mágoa permanece, o corpo adoece. Por isso, o Espírito Santo está te convidando hoje a soltar. Diga, eu escolho perdoar porque quero viver em paz. Essa decisão muda tudo. Billy Graham dizia em uma de suas mensagens que o perdão é a ponte entre a fraqueza humana e a graça divina. E é exatamente isso. Quando você perdoa, abre espaço para que a graça flua. E onde há graça, há cura. Talvez você ache que é tarde demais, que já se machucou demais, que a mente está cansada de tentar. Mas Deus não trabalha com prazos humanos. Ele trabalha com propósito. E o propósito dele é restaurar você por completo. Imagine agora que o Espírito Santo está colocando as mãos sobre sua mente. Ele toca cada pensamento, cada lembrança, cada ferida invisível. Onde havia confusão, ele coloca clareza. Onde havia desespero, ele planta esperança. Onde havia dúvida, ele derrama fé. E o corpo obediente começa a responder. Essa transformação não é apenas espiritual. Ela é física, emocional e eterna. Quando a mente muda, o corpo entende que está seguro. E um corpo seguro se cura. É o reflexo da presença de Deus agindo no mais íntimo de você. Então, antes de seguir, faça algo simbólico. Leve a mão à sua cabeça e diga em voz alta: minha mente pertence a Deus. Eu recebo a paz que cura. Diga quantas vezes precisar, até sentir o coração aquecer. Essa é a oração que abre o caminho para a próxima etapa do milagre. Você já percebeu que é impossível agradecer e reclamar ao mesmo tempo? Uma mente que agradece não encontra espaço para a amargura. O coração que louva não abriga o desespero. A gratidão é uma força espiritual tão poderosa que muda a atmosfera ao seu redor e, de forma ainda mais surpreendente, transforma o seu corpo por dentro. Quando você agradece, mesmo sem motivo aparente, está dizendo ao céu: eu confio em ti, mesmo sem entender. E é exatamente nesse tipo de fé que os milagres nascem. O louvor é o idioma da alma curada. Ele não é uma resposta à ausência de problemas, mas uma decisão no meio da tempestade. Louvar é dizer: Deus é bom, enquanto as lágrimas ainda escorrem. É acreditar que o invisível já está em movimento. É dançar com o coração enquanto o corpo ainda sente dor. E é justamente esse ato que confunde o inimigo e alegra o coração de Deus. Helena aprendeu isso numa manhã em que tudo parecia dar errado. O ferro de costura quebrou, o dinheiro acabou e as dores voltaram com intensidade. Mas em vez de murmurar, ela fez algo diferente. Colocou uma música de adoração e começou a cantar. As lágrimas caíam, mas a voz saía firme. Ela dizia: Tu és fiel, Senhor, mesmo quando não vejo o caminho. E naquele instante, a dor física não desapareceu de imediato, mas uma presença tomou conta do ambiente. Era paz, era alívio, era o Espírito Santo respondendo ao louvor. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 22, versículo 3. Tu habitas entre os louvores do teu povo. Isso significa que toda vez que você louva, o próprio Deus se manifesta no ambiente. E quando ele está presente, a cura se torna inevitável.
O corpo responde à presença do Criador. Há estudos que mostram que pessoas que cultivam gratidão têm melhor imunidade, dormem melhor e vivem mais felizes. Mas muito antes da ciência medir isso, o céu já havia decretado: em tudo dai graças. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Esse em tudo inclui os dias bons e os difíceis. A gratidão não é uma negação da dor, é uma declaração de fé. A cura se acelera quando você começa a agradecer pelo que ainda não aconteceu. Porque ao fazer isso, você está declarando que crê no agir de Deus antes mesmo de vê-lo. É como preparar o terreno para uma semente que ainda vai brotar. E o corpo entende esse movimento. A respiração se acalma, os músculos relaxam, a mente descansa. Tudo começa a entrar em ritmo de milagre. Experimente algo agora. Feche os olhos e diga 3 motivos pelos quais você pode agradecer hoje. Talvez você ache que não tem muitos, mas se está respirando, esse já é um. Se ainda há fé no seu coração, esse é outro. E se está ouvindo esta mensagem, é porque Deus ainda está escrevendo sua história. E isso é motivo suficiente para agradecer. A gratidão é também um tipo de oração. Ela sobe como incenso diante de Deus. E quando o céu sente o perfume da gratidão, responde com favor. Há algo profundamente transformador em dizer: obrigado, Senhor, mesmo sem entender. Essa é a fé que move montanhas e cura feridas invisíveis. Helena começou a manter um caderno de gratidão. Todos os dias, antes de dormir, escrevia 3 coisas pelas quais era grata. Em uma semana, percebeu que dormia melhor. Em um mês, notou que as dores físicas estavam mais brandas. E em 3 meses, ela já sorria com mais leveza. Quando uma amiga perguntou o que havia mudado, ela respondeu: aprendi a ouvir o meu corpo e a falar com ele o que Deus fala comigo. E gratidão muda o foco. Em vez de olhar para o que falta, você começa a enxergar o que permanece. E o que permanece é o amor de Deus, imutável, firme, constante. E esse amor é a base de toda a cura. Talvez o seu corpo esteja cansado de ouvir reclamações, palavras de derrota, murmurações diárias. Então, a partir de hoje, mude o som que o corpo escuta. Diga: Senhor, obrigado pela vida que me deste. Obrigado por cada célula, por cada batida do coração, por cada manhã em que posso recomeçar. Você vai perceber que algo muda imediatamente. A energia dentro de você se renova, a esperança ganha forma e o corpo começa a responder. Billy Graham dizia: o louvor é a respiração do céu, e quando você louva, está respirando o mesmo ar da eternidade, está se conectando à frequência de Deus, e é nessa frequência que o impossível se torna real. Então, antes de seguir, faça um compromisso. Durante esta semana, ao acordar e ao dormir, diga 3 vezes: obrigado, Senhor, porque meu corpo está ouvindo tua voz e sendo restaurado. Faça isso com fé e observe como o milagre começa a florescer no cotidiano. Quando você descobre que a sua vida tem um propósito desenhado pelas mãos do Criador, tudo começa a fazer sentido, mesmo as partes que doem. Cada lágrima, cada espera, cada silêncio ganha um significado maior. A dor deixa de ser castigo e se torna lapidação. Porque Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma tudo em aprendizado, tudo em direção. E o propósito não é algo que você inventa, é algo que você descobre quando se aproxima de quem o criou. A aliança com Deus é como um fio invisível que liga o seu coração ao dele. Não importa quão longe você ande, ele sempre puxa de volta com amor, não com culpa. É um chamado constante, uma lembrança suave de que você pertence a algo maior.
E quando você entende isso, o peso da vida muda de lugar. O que antes te afundava passa a te impulsionar. Helena percebeu isso no dia em que, cansada de lutar sozinha, se ajoelhou no chão da sala e disse: Deus, se a minha dor serve para te glorificar, então faz dela um testemunho. Foi o momento em que a aliança começou a se manifestar. Não havia luzes, nem vozes audíveis, mas havia paz. Uma paz que não vinha dela, mas dele. Foi quando ela entendeu que o propósito não é sempre ser forte, mas permitir que a força de Deus se manifeste na fraqueza. Está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você reconhece que não consegue sozinho, Deus entra em cena. É como se ele dissesse: agora posso agir, porque você parou de lutar contra mim. E a partir daí, o impossível começa a acontecer. Viver em aliança com o propósito de Deus é acordar todos os dias e perguntar: o que o Senhor quer me ensinar hoje? É entender que até o atraso tem propósito, que até a dor é um professor, que até o silêncio é uma resposta. O propósito não é um destino, é uma caminhada, e cada passo importa. Há uma serenidade profunda quando você sabe que está exatamente onde Deus quer que esteja, mesmo que ainda não entenda o porquê. É o tipo de fé que se manifesta quando você diz: Senhor, não sei o que está vindo, mas confio em quem está guiando. E é nessa confiança que você descobre o poder da rendição. Renda-se não como quem desiste, mas como quem entrega as rédeas para quem sabe o caminho. Porque quando Deus assume o controle, o caos começa a se organizar.